quando a gente entende, vocês percebem o quanto de palavras que estão surgindo, de coisa? Olha aí, esse garimpando aqui é meu amigo Eliezer Amaral, parceirão nosso. Culpa, seja bem-vindo, mano. A angústia na alma, assim, o desprezo. Olha, o desprezo é um dos cativeiros emocionais mais degradantes. Porque o desprezo, ele é uma doença da alma. E é uma doença muito acoplada ao orgulho. Tipo, o orgulho é o vírus que gera a doença do desprezo. Porque você nunca despreza algo inferior a você. Para você desprezar algo ou alguém, necessariamente você tem que se colocar acima dela. Então é uma coisa muito perigosa, entendeu? O orgulho é a marca digital do inferno. É, porque se tem uma coisa que fez com que anjos se tornassem demônios, é o orgulho. Orgulho, o C.S. Lewis disse que o orgulho é o estado mental completamente anti-Deus. Se o orgulho está, Deus sai. Os puritanos, pregadores puritanos, diziam que se nós insistirmos na nossa glória, Deus retira dele. Olha como é sério. Por isso que é tão importante a gente manter a cabeça aqui, ó, na dificuldade, nessa experiência tão sufocante que é a questão dos cativeiros emocionais. E eu queria já começar a falar de alguns deles aqui, porque assim, gente, na verdade, como vocês viram aqui no exercício rápido que a gente fez, milhares, e se a gente ficasse aqui evocando palavras, situações, pelo amor de Deus, ia ser muita coisa que a gente ia trazer para cá e tal. Então eu resolvi fechar aqui hoje, fazer um recorte epistemológico aqui, de pelo menos 3 cativeiros emocionais, porque eles são, pelo menos a meu ver, essenciais. A partir deles é mais complicado. O primeiro que eu queria pensar com vocês é medo. Medo é o cativeiro angustiante. Quem tem o meu livro aí, Quando a Vida Dói, tem um capítulo que eu falo sobre o medo lá. O medo, gente, é a casa onde ninguém quer morar. O medo é a linha que divide o mundo. O medo é um gigante que se alimenta da sua carência. O medo é o microscópio que aumenta o perigo. O medo é a camisa de força que aperta até sufocar. E o medo aqui não é esse medo que, como um mecanismo natural do humano, que faz parte da gente. Esse medo é bom, ele existe aí. Esse medo aqui é quase como uma técnica. Ele é um negócio que faz com que eu sabote os meus planos. Ele é um negócio que faz com que eu diminua o desejo da vida. Ou seja, o medo aqui, ele me impede de viver. É tipo aquela pessoa assim que tem tanto medo de andar de avião, tanto medo, por exemplo. Estou só colocando um medo até simples aqui. Que ela, às vezes, perde a oportunidade, por exemplo, de ter uma experiência. Porque, de verdade, tem gente que paralisa, não consegue entrar. Tem outros medos. Por exemplo, tem gente que tem medo de Deus. É um medo alimentado pelo sagrado enviesado, que foi colocado como um sagrado sempre imposto, nunca proposto. Um sagrado mais do terror, um sagrado que sempre ameaça. Tem gente que passa a vida inteira com essa sensação sufocante apertando o peito. Eu acho incrível que o apóstolo João, quando escreve o seu texto na epístola, diz que o perfeito amor lança fora o medo. Ou seja, o jogo aqui é profundo, é espetacular, porque ele trabalha com uma ideia de que aqui no coração humano não há espaço ao mesmo tempo para a coexistência de medo e amor. É lindo isso. Se houver medo, o amor sai. Porque quando o amor se estabelece, o medo vai embora. Porque na dinâmica do psiquismo humano, aquilo que a gente alimenta cresce. Então quando você alimenta seus medos, eles se tornam monstros que sufocam seu histórico de vida e seus horizontes. Então eles amputam a alma. Já quando esse medo ele sai, o amor entra, e esse amor aqui é toda a plenitude da vida, a plenitude de Deus, o envolvimento na vida, esse amor expulsa o medo. O que fazer para se curar do medo? É um processo, Sandra. Não tem um estalar dos dedos, não tem 3 pontos, não tem uma receita. É um processo no envolvimento com gente que você tenha do seu lado, no enfrentamento do medo e, acima de qualquer coisa, que é o primeiro passo fundamental, é entender qual é essa dinâmica do medo, de onde é que ele vem, por que ele me provoca e incomoda tanto, o que me faz temer e quais objetos que eu temo, por que esse medo está se alimentando e crescendo em mim. Tão importante entender isso, e aqui, gente, mais uma vez eu vou fazer um recorte que é muito importante. Você não consegue fazer isso sozinho. Aqui você precisa de terapia
bons terapeutas que te ajudem, e tem muita gente boa, tem muita gente honesta. Infelizmente a gente está numa geração que tende a jogar tudo fora, é a geração da generalização. Tem muita gente boa, procure ajuda, porque quando o medo passa do limite, ele assusta. É que em português nós temos poucas palavras nesse sentido aí, até no próprio medo, para explicar isso. Nos italianos, por exemplo, tem a coisa da paura, aquele medo angustiante, um negócio sufocante, que é mais ou menos isso que a gente tá trazendo aqui. Por isso que é tão importante, gente, a gente pensar seriamente sobre isso aqui. Ó. Olha que coisa interessante, né? A Osana colocou aqui, o medo é irmão gêmeo da solidão. Às vezes, Osana, nem sempre não, porque às vezes a solidão é o lugar, e aí que tá, por isso que é tão complicado, né? Porque a solidão para a solitude é um passo. A solidão é quando você está sozinho, às vezes no meio da multidão e se sente sozinho. Já a solitude é um espaço de tempo. Às vezes as pessoas têm medo de gente demais e tem gente que tem medo de gente de menos. Então depende, nem sempre é só isso, tem todo um processo, entendeu? Por isso que é tão importante a gente aprender a desenvolver relacionamentos mais profundos. E olha que coisa interessante, o que mais assusta a gente no medo é que o medo não aparece assim, do nada, como um fantasma. Muito pelo contrário. O Zygmunt Bauman, que eu citei no começo, tem um livro chamado Medo Líquido. Muito importante nesse livro, ele trabalha uma série de coisas sobre o medo e tem outras literaturas também que podem ajudar. Mas olha que interessante, o grande problema quando se trata de medo é que ele não aparece de uma hora para outra. Ele é alimentado. E à medida que ele vai aparecendo, ele vai mapeando espaços da nossa convivência, aproximações, relacionamentos. Mais do que isso, são aquele velho jogo de cartas marcadas, de vícios. Por isso é muito complicado. Como perde o medo de falar? Olha, esse é um processo um pouco mais sério, porque você precisa saber por que tem esse medo de falar. O seu medo é de falar ou é da multidão que te ouve? É de falar ou de ouvir o que acabou de dizer? É de falar porque não tem conteúdo suficiente, e aí é só estudar que esse medo parcialmente se resolve? Ou é porque é a ideia de se mirar num exemplo, eu tenho que falar como fulano, nunca vou atingir isso, então isso gera um medo. Percebe? Tem uma série de coisas que podem te levar a esse lugar de ter medo de falar. Nesse caso, uma terapia é fundamental, porque o terapeuta vai identificar a nascente desse medo, as razões dele e te dar os caminhos para que você desenvolva alguma forma de lidar com isso. Agora, gente, escutem uma coisa. Para tudo que você está fazendo, escuta uma coisa aqui. Ó. Todo mundo tem medo em algum momento da vida. Aquele que diz assim, ó, eu nunca tive medo, acabou de ter o primeiro. O medo de nunca mais poder dizer essa frase. Medo vem com a gente. A gente tem essa coisa na vida. Essa coisa vem com a gente, essa coisa acontece com a gente. E de vez em quando, sabe, a gente esquece disso. É estranho isso. O medo de perder alguém está em campo das emoções? Sempre no campo das emoções. Até porque a gente, de fato, quem que a gente tem? Porque você perde aquilo que tem, mas quem de fato a gente pode dizer que tem? Sabe? Obviamente que nas nossas relações, tipo, o maior medo, por exemplo, perder minha esposa, perder meu filho, claro, e esse medo é normal da gente, não ter esse medo é preocupante. A questão é, como é que eu entendo essa pertença? Esse alguém é meu em que sentido? Percebem de novo como cada medo não é apenas o que aparece na vitrine? Por isso, gente, fujam de mágicos, charlatães que têm certezas para tudo o mais rápido possível. Tudo é um caminho e esse caminho leva tempo. É um processo, é devagar. É que na internet as pessoas acham que a coisa funciona assim, ó. 5 passos, 3 passos, apresenta um livro, faz um modelo, uma oração, o negócio vai... Não, é um processo de autoconhecimento. Porque o medo quando aparece é porque tem todos uns processos atrás. Ó, se persistir o seu médico, procure o sintoma. Seu sintoma vai dizer alguma coisa para você. Tem coisas na gente aqui, ó. Como é que tá? Se você que é você não sabe de onde seu medo vem, é muito difícil que eu diga isso para você. Porque se eu disser uma série de frases que você achar lindas, você vai estar se apoderando apenas da minha experiência, meu ponto de vista e minha vivência, não os seus. Aí lá na frente vai dar errado esse tratamento e a coisa vai ser complicada. Eu acabei de falar, irmão. Não tem como eu te dizer os sintomas do medo. Você vai na sua experiência descobrir os seus. Porque cada um tem um sintoma diferente, um jeito diferente, uma postura diferente em relação ao que está acontecendo na vida da gente, o momento, o contexto. Porque, gente,
O cativeiro do medo, como eu disse a vocês, não acontece no estalar dos dedos. É um processo. Ele acontece quando ele chega, por exemplo, já no nível da neurose, da doideira, da loucura, é porque já está estabelecido há muito tempo. A gente foge do enfrentamento, a gente foge da conversa, a gente foge de tentar olhar para si. Tem gente, por exemplo, que tem medo de conversar, de se abrir, de ir a um terapeuta, aí ele tenta racionalizar esse medo ou criminalizar. Então diz, não vou porque não sei, é pecado. Ou diz, não vou porque não pode mexer com isso aí, que isso é um negócio mais complicado. Eu não vou porque, de repente, pode ser que, fulano foi e deu errado. E aí começa a criminalizar, entendeu?